Eu me lembro que meu irmão morava em Salvador e eu morava no interior, em Vitória da Conquista, e ele sempre pintava em Vitória da Conquista e deixava os quadros lá, decorando as paredes da casa da minha mãe. E assim que ele saía, eu corria, virava os quadros, fazia desenhos de lápis de cera sobre o verso da pintura, depois eu botava lá e escondia. E foi exatamente assim que começou, assim, no verso do trabalho que o meu irmão fazia, das pinturas que o meu irmão realizava, eu comecei a me expressar. Aos 15, 16 anos, eu já sabia que eu ia ser artista. Tanto quando eu vim em 83 para Salvador, para me preparar para o vestibular, né, eu comecei a participar, né, dos salões de artes jovens. Né, eu entrei num salão chamado Metanol Copenó e eu fui revelado. Ganhei um dos primeiros prêmios do salão e aí a minha carreira começou a ser construída. Eu tinha 17 anos e meu nome estava estampado nos mais importantes jornais de Salvador. As minhas obras, né, estavam sendo apreciadas. Eu perdi, na verdade, esse boom dessa década, que foi o boom das vendas, né? Então, enquanto os artistas do Rio e de São Paulo estavam, né, se tornando grandes celebridades de vendas, aqui na Bahia eu passei por a parte de tudo isso, porque a minha pintura e o meu trabalho era muito, muito agressivo para o contexto do colecionismo na Bahia, que era muito pouco, e que estava muito vinculado com essa ideia de uma, uma arte que refletisse o espírito da Bahia, né? De uma baianidade, né? Uma baianidade nagô, negra, que, de certa forma, vai alimentar a produção de artistas modernos muito importantes, como Caribé, como Carlos Bastos, como vários outros artistas, né, que habitavam na Bahia. E meu trabalho era muito a parte disso. Era uma coisa assim, era uma fé que a gente tinha, né, no que a gente fazia, tão grande, mas ao mesmo tempo não tinha nenhum retorno comercial, profissional, né, daquilo. Então, eu não fui muito influenciado por mercado, por o que se vende, o que não se vende naquele momento que eu estava fazendo. A informação era muito restrita naquele período, não tínhamos internet, e as revistas internacionais eram muito escassas, então eu pegava as revistas, né, tinha uma relação visual com as revistas, e quando uma matéria me interessava muito, ia correr atrás de algum colega meu que falasse inglês ou tivesse compreensão de alemão para traduzir para mim. E foi assim que eu conheci a transvanguarda italiana. Vários artistas italianos naquele período tiveram assim, um impacto muito grande no meu trabalho. E tudo que aquele movimento artístico eu acho que estava veiculando naquele período, né, fazia muito sentido, né, em mim, né? É lógico, considerando que eu estava na Bahia, né, considerando que a Bahia tem uma cultura e sempre teve uma cultura extremamente afro-brasileira potente, né? Então, era um diálogo e uma negociação muito grande entre esses mundos de referências. E outra referência também muito importante foi assim, nesse período eu mergulhei nos estudos de filosofia, né? E autores como Nietzsche, né? Todos os existencialistas, e Michel Foucault foram orquestrando, de certa forma, os meus processos de conceitualização, né, da arte. A Morte de Deus foi uma série de grandes pinturas que eu fiz sobre papel, e essa pintura estava dentro justamente desse contexto, né, dessa grande crítica, né, a esses processos repressivos da própria Igreja Católica sobre o mundo. E a morte de Deus, justamente, é essa morte desse Deus que culpa, desse Deus que julga, desse Deus que escraviza. E a partir daí, né, eu construí uma imagem que combina referências quase que surreais, né, mas é de uma brutalidade quase que patética, né, de quase um ritual onde figuras cristãs com figuras de um paganismo grego antigo convivem, né, justamente nesse momento, que é uma espécie de uma pietà. Naquela época também eu já
já trabalhava, era um ser transparente, o corpo dele é como se fosse de uma medusa marinha, né? Um corpo onde fosse só uma membrana, né? E a pintura fala sobre isso e fala sobre essa fragilidade dessa criatura, né, desse Deus. E de dentro da boca dele sai um rato, né, que era justamente um animal que eu, nessas pinturas iniciais, estavam muito presentes no meu trabalho. Esses seres marginalizados, subjugados também, né, habitam, né, esse universo. Outra referência também ali filosófica que me influenciou bastante, sem sombra de dúvida, foi a literatura marginal também, né? E os textos do Jean Genet. O que mais me encantava era como ele retirava poesia, beleza do submundo, dos estados extremos de violência, das tragédias cotidianas. Como é que ele transformava toda essa dor, toda essa violência em poesia e em beleza. Esse era o meu interesse também enquanto artística naquele período.